Boa tarde, chegando por aqui, seu amigo guerreiro. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estar mais uma vez aqui conversando com vocês. Agradecer a todos pela compreensão desses dias sem postar vídeo, pois a situação não foi favorável a mim, com problema com a minha mãe, com meus problemas também, pequenos, mas problemas de saúde também, problemas na empresa, algo que acontece no dia a dia, gente, um monte de coisa. Isso fez com que a minha cabeça não encaixasse os assuntos dos vídeos para eu passar para vocês. Mas mesmo assim, eu vejo que muitos, né, estão atentos aos vídeos, estão indo lá no, no meu zap, fala, manda mensagem, muito bom. Só tenho que agradecer a vocês. Teve uma pessoa de Portugal que ligou para mim. Peço desculpa a ele, eu tentando entender o que ele estava falando, mas eu não entendi, só entendi quando ele falou que está me acompanhando, está vendo meus vídeos, está gostando, mas ele ligou do zap, aí terminou caindo a ligação. Ainda procurei um jeito de voltar a ligação, mas quando a pessoa liga pelo zap é complicado, aí eu não tive como retornar. Meu amigo, pode ligar, pode deixar mensagem no meu zap. Quem quiser deixar mensagem, pode deixar. O meu zap é 83 98881 3303. É uma satisfação, fico muito feliz quando eu olho lá no meu zap que vejo pessoas falando, mandando aquela mensagem, elogiando. Gente, isso é gratificante demais. Pessoas que tá me vendo através do YouTube, é, da rede social de um modo geral, e a gente sente aquele carinho, né? A gente sente uma coisa muito boa, como Delmar, por exemplo, mandou algo que eu nunca tinha escutado de ninguém. Gente, às vezes as pessoas diz palavras que, nossa, é agradável demais. Enquanto outros também, às vezes, diz coisas sem pensar. Tenho escutado também algumas coisas que eu sinto que é de pessoas que não pensam bem para dizer o que diz, né? Igual a um jovem que falou umas coisas um pouco desagradáveis, mas é assim mesmo. Um dos problemas, gente, é que muitas vezes as pessoas interpretam como se eu estivesse falando da minha empresa. Não, gente, não é isso. Quando eu faço palestra, principalmente para ajudante, falando como as coisas funcionam, eu estou falando daquilo que eu vejo, que eu presencio, como um ajudante deve se comportar, como um pedreiro deve se comportar. Eu passo para você a situação do mercado, aquilo que os patrões exigem de nós, mestre, e que muitas vezes nós nem sequer aplicamos aquilo que ele pede que a gente faça, já para não ter um clima estranho, porque o que o mestre tem que fazer acima de tudo, buscar entender o trabalhador. Mas o trabalhador, ele não busca entender ao mestre. E
imagina que aquilo que você está implantando, aquilo que você está cobrando, as exigências, eles pensam que é nós que criamos isso. Não é isso, gente. Não é isso. E um camarada, ele disse umas coisas que, sem dúvida, foi sem pensar. Eu falei, meu amigo, você pensa que eu estou falando para o seu mal? Não. O que eu estou passando para vocês é aquilo que manda que a gente passe. Eu não sou empresário, eu não sou dono dessa empresa. Eu ganho para administrar, eu ganho para fazer que as coisas funcionem. Relevo muitas coisas, e quando o mestre releva muitas coisas, ele é interpretado pelo patrão como um mestre fraco. Mas, na verdade, não é bem isso. Muitas vezes você tem que ser parcial, tentar desagradar e agradar aos dois para que as coisas fluam. Mas não é fácil para um trabalhador entender o mestre. Um ajudante falou até assim, o que tem de mais? O camarada colocar o material para o pedreiro, pronto, ele já está com o material e a gente se sentar um pouco. Ah, amigo, seria bom demais, né? Se a empresa deixasse, eu fazia até um banco para você terminar, botar o material, fez a sua limpeza, sentar. Mas só que não é permitido pela empresa, nem o mestre de obra, a menos que ele esteja lendo um projeto, ele não pode se sentar. Ele tem que ficar, sobe, desce, verifica uma coisa, até porque ele nem tem tempo para isso. Então, se você não pode deixar o trabalhador sentar, ficar à vontade, como é que a gente pode deixar? Se a empresa é uma regra da empresa nenhuma de construção civil permite isso. Teve um camarada que falou assim, disse, olha, vocês vão se lascar, porque, vou usar a palavra certa, né? Usou mesmo assim, porque aqui em Santa Catarina, por exemplo, já está muito difícil para conseguir um ajudante. Gente, não é eu que vou me lascar se por acaso faltar ajudante no mercado da construção civil. Não sou eu, não. Quem vai ser muitos que pretendem entrar na construção civil e que já está aí. Eu estou em fim de carreira. Eu já cheguei ao nível como mestre e agora é só questão de me encostar, me aposentar, ficar passando vídeos para as pessoas, enfim, passar minha experiência através de vídeo, criar uma empresazinha para ir tocando as minhas coisas. Eu já cheguei. Agora muitos de vocês não, estão começando agora. Então, se acabar, ou que não vai acabar nunca, trabalho para ajudante, quem vai se ferrar vão ser os empresários. Quem vai se ferrar vai ser a construção civil de um modo geral. Porque se você não é um ajudante, você não vai ser mais nada. Tudo começa por aí. Porque é do ajudante que vem um profissional, que seja um armador, que seja um encanador, que chama bombeiro no Rio, em alguns cantos, que seja um eletricista, que seja um mestre, por exemplo, porque você normalmente começa como ajudante. Eu tenho falado muito para vocês, veja alguns vídeos que eu falo, que eu não aconselho a ninguém viver toda a vida como ajudante. Não. Eu digo, veja a vaga de ajudante como um estágio.
Às vezes a pessoa diz assim, o ajudante ganha muito pouco, Ave Maria. Gente, se você tiver isso como uma profissão, aí você está ferrado. Tenha isso como um estágio. É como se você, eu estou entrando como ajudante para ter um conhecimento de, eu quero ser um carpinteiro. Pronto. No máximo 6 meses você pode ser um carpinteiro. Não, eu quero ser um armador. No máximo dentro de 6 meses você pode ser um armador. Não, eu quero ser um pedreiro. Se você for bom, no máximo dentro de 6 meses você já pode ser um pedreiro. Eu quero ser um mestre de obra. Dentro de 2 anos, 3 anos, você já pode ser um mestre de obra. Então, você começa por ali. Então, nesse caso, quem se lasca não é o mestre, porque não vai ter um ajudante. Não. Na verdade, todos vão se ferrar com isso. Se tu não queres ser um ajudante, aí o que você tem que fazer é estudar. Estuda e agora apela para a sorte. Porque hoje em dia não é simplesmente você estudar. Eu tenho um filho formado em história. Aliás, mais do que isso, ele é mestrado em história. Sabe o que é que ele está fazendo hoje? Ele está trabalhando de gerenciamento de obra, ou seja, uma espécie de um fiscal de parede. Ou seja, aquele que diz assim, está bom, está, não é nem um mestre, não é um encarregado, gerenciamento de obra, concursado, mas ele está fazendo isso. E graças a Deus, porque ele foi concursado. Então hoje em dia, o camarada tem que estudar muito e agora apelar para concurso público fraudulento para você alcançar, com muitos anos depois de estudo, alcançar e talvez uma vaga em um concurso público para você ganhar de um salário mínimo, até dependendo do seu desempenho, do seu estudo, até só Deus sabe quanto, mas depende da sorte. Hoje até os concursos públicos existe fraude, então é difícil. O caminho mais certo para você alcançar um objetivo rápido é você criar coragem, enfrentar a construção civil, porque a construção civil é pesada, é um serviço pesado. Hoje não é tanto. Quem é do meu tempo, aí sim, ele tem muita história para contar para vocês. Hoje é moleza, gente. Hoje é moleza. Antigamente sim, mas você pode, dentro de 3 meses, ser um profissional. E aí, você deixa de se lascar como ajudante, como você usou essa palavra, para se dar bem como profissional. E agora basta só o quê? Buscar o desempenho, né? Para você crescer profissionalmente. É o caminho mais fácil. Você não precisa estudar muito. Simplesmente você tem uma 4ª série e já é o suficiente para você chegar às vezes até um mestre de obra e ganhar de 3 a 10 salário mínimo. Você pode. Então, meu amigo, não é se lascar. É só questão de botar a cabeça para funcionar. Aí sim, aí você chega lá. E você indo aí no YouTube, buscando cada dia mais se qualificar, você pode se tornar um grande profissional sem muito estudo. Então, pense direito, porque eu estou dizendo o que acontece. Se você chegar atrasado, o que acontece? Se você tratar mal o mestre, o que acontece? Se você for preguiçoso, o que acontece? Se você não fizer o dever de casa, o que acontece? Eu simplesmente estou sendo teu amigo para você não entrar aí em uma empresa e agora dar de cara no burro, como as pessoas falam, e agora ficar pensando, foi o que eu fiz, igual
a história do camarada que entrou na obra, isso foi verdade, passou o dia por ali sem fazer quase nada, que na verdade ele nem sabia qual era o trabalho de um ajudante. E aí ele começou, lá vai, quando chegou no final do dia, o homem pegou o dinheiro do dia dele, pegue, e você está demitido. E ele falou assim, mas o que foi que houve? Eu não fiz nada. Ele disse, exatamente, você não fez nada. E é isso, gente. Então, estou sendo teu amigo, eu estou dizendo como você deve se comportar para permanecer, para crescer. E aí, aprenda isto. Tenha como estágio a vaga de ajudante e busque se profissionalizar. Simplesmente é o que você tem que fazer. Muito obrigado, espero que depois desse vídeo alguém pense diferente, né, com relação às coisas que eu passo. Beleza, amigo? Então, muito obrigado. E agora eu vou fazendo os vídeos, né, e vou postando. E com relação ao pacote de vídeo, depois nós falamos mais sobre isso. Obrigado.